Saudações! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 454, também conhecido como 454. Eu tô aqui com a Ana, com o Dudu e com o Gibson. Todos fãs da data FIFA, né? Que coisa horrível que é a data FIFA, né? Pelo amor de Deus. É muito deprimente ficar uma semana e meia sem Corinthians. Sem Corinthians, sem futebol, né? Só aquelas seleções jogando. Você gosta, Ana? Não, eu nem vejo o jogo da seleção, então, pra mim... Da brasileira eu vi um pouquinho, porque eu queria ver o Ancelotti, e não é brasileiro, né? Então... Quando tem jogo bom dos europeus, aí vale a pena, né? Mas você vê Espanha goleando Turquia, você vê Liechtenstein, sei lá quem, enfim. É sempre melhor ver o Coringão. Bom, mas é isso. 100 jogos do Coringão masculino, mas teve jogo do feminino, né, Ana? Então vamos começar falando de quem jogou bola, quem jogou, enfim, estava disputando uma final ainda, né, Ana? Exatamente. Hoje tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino, né? É a 9ª final seguida que o Corinthians está. E foi um jogo na casa do adversário. Não sei se era a casa do adversário, no comando do adversário, né? Porque a casa é do América Mineiro, né? Mas foi comando do adversário. Um jogo muito bom, um jogo bem disputado, que o Corinthians foi muito bem, né? O time adversário, o Cruzeiro, é um time forte, é um time que dentro da sua casa faz valer ali. E a gente teve uma postura muito boa, tava cheio, que é bom de ver também. Acho que cabem 20 e poucas mil pessoas, tava com 19 mil e poucas, então tava cheio, que é o que a gente espera no domingo aqui na Neoquímica Arena, né? Então foi um jogo bom, um jogo disputado, acabou 2-2. Para nós, um resultado mediano, porque a gente ficou 2 vezes na frente. Mas na Neoquímica Arena a gente nunca perdeu, então vamos confiar, né? Hoje os gols foram da Gil Fernandes e da Gabi Zanotti, né? Eu vi que muita gente estranhou, né, a falta da Johnson no time, mas ela passou mal, ela estava com virose, ela passou com febre a madrugada toda, então ela só tinha condições de 30 minutos mesmo. E entrou, né? No final entrou. Jogou um pouco. Não teve jogo do Paulista no meio da semana também? Teve jogo do Paulista no meio da semana, foi um bom jogo também. O Corinthians jogou com o time todo reserva contra o RB Bragantino e o Corinthians venceu 3-2. Saiu na frente, o Bragantino virou e o Corinthians virou de novo. Acabou 3-2, os reservas garantiram, então a gente está em primeiro lugar disparado no Campeonato Paulista, né? Vamos ver, ainda falta a última final do Brasileiro, falta o Paulista e ainda tem Libertadores esse ano, que vai ser em Buenos Aires. Dudu, assistiu o jogo hoje, das finais, a final do feminino? Consegui assistir, sim, mas foi muito interessante, porque a gente vem falando aqui, né, o Cruzeiro estruturou bem um grande adversário no futebol feminino, e calhou do Corinthians e Cruzeiro se enfrentarem já algumas vezes esse ano, né? Ganhamos do Cruzeiro na Supercopa, ganhamos no Campeonato Brasileiro, eliminamos na Copa do Brasil, mas o Corinthians tem tudo aí para conquistar esse título com a decisão na Neoquímica Arena. Acho que vai ser muito legal. E vamos ver, né? Torcer aí para as Brabas levantarem mais um caneco na Neoquímica Arena, que vai estar lotada. Acho que começa a vender, não sei se amanhã ou terça-feira, mas vai estar lotada a Neoquímica Arena para essa grande final. Tomara, Dudu, tomara que esteja cheia mesmo. Gibson, viu o jogo? Quer falar das Brabas? Vi sim, foi um jogo bacana, foi bem legal. Assim, o que me pegou foi o Corinthians entregando uns empates que não precisava ter entregado, né? E a sensação que eu tinha, principalmente no primeiro gol do Cruzeiro, quando o Cruzeiro empatou 1-1, pra mim foi um erro claro da Nicole. Ela não tinha que ter saído naquela bola nunca. Assim, tinha quem que tava? Era a Érica, não é? Eu fiquei que era a Marisa, mas enfim. Tava na jogada, disputando a cabeçada, assim. Ela não tinha por que sair, ela entregou, ela deixou o gol aberto. Enfim. Né? Se tivesse ficado no gol, aquela bola ela tinha defendido com uma mão. Não precisava nem matar a bola no peito e acabava a jogada. Mas foi um dia abaixo da Nicole. Foi um empate que teve um gostinho amargo, porque esse jogo dá pra ter saído com uma vitória, dá pra ter levado uma vantagem, mesmo que mínima, de um gol pra Arena. Pro jogo do fim de semana que vem. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, as Brabas lutaram como sempre. Enfim, pô, foi um baita jogão, tão de pé, tá tudo aberto. E o segundo jogo é em casa, com a torcida, enfim. Tem tudo pra fazer uma bela partida, mas
Foi uma pena ceder esses 2 empates, enfim. Eu fiquei um pouco frustrado, tem que admitir com o placar. E Ana, o segundo jogo então é domingo que vem, 10h30 da manhã de novo, é isso? Isso, 10h30 da manhã de novo, domingo que vem, na Neoquímica Arena, né? Já tá confirmado. E vai passar, para quem não pode ir, né? Quem é de outras cidades ou que não consegue ir na Neoquímica Arena, vai passar de novo na Globo e na Sport TV. Então, quem não puder, pode assistir pela TV, né? A final do Campeonato Brasileiro aí. Ô Gui, só falando rapidamente, que saiu o sorteio da Libertadores Feminina, o Corinthians vai jogar, que nem a Ana falou, na Argentina. O Corinthians ficou no grupo A, com um representante do Equador, com um representante da Colômbia e o Always Red da Bolívia. Os campeonatos ainda estão rolando, a gente não sabe quem nós vamos enfrentar, mas na hora que sair os adversários direitinho a gente traz, mas o Always Red, né, tá sendo uma constante no Corinthians. É o masculino e acho que é o segundo, terceiro ano seguido no feminino também. É assim. Mas aí quando sair tudo, tiver tudo definido, aí a gente traz as informações. E falamos da bola rolando com as brabas, né, Dudu? E vamos falar dos jogadores do Corinthians que estavam nas seleções, né? Alguns deles jogaram, né? Nem todos jogaram. Como é que foram os corintianos nas suas seleções? Na verdade, eles foram bem tímidos, né? Com exceção do que a gente vai falar por último do Memphis, porque o Romero... o Martínez foi convocado, mas estava suspenso, não jogou. Deve jogar essa última partida, até porque a Venezuela tem chances aí de ir para repescagem, né? Só Venezuela e Bolívia estão brigando pela repescagem, que seria, né, ir passando da repescagem a primeira vez para a Copa. O Carride, a gente falou, tá machucado. O Romero não jogou, né? Paraguai e Equador se enfrentaram lá, os dois precisavam empatar para garantir, foi aquele 0-0. Romero não jogou, Félix Torres entrou aos 85 do segundo tempo. Acho que foi só para ganhar o bicho, alguma coisa assim do gênero, não fez nada demais, entrou lá na dele mesmo, na zaga. Então não teve muita coisa. O Neneca não jogou também, né? Infelizmente. O Félix Torres não aparece, então quer dizer que foi um jogo bom dele. 0-0. Porque em 2 minutos, no Corinthians, ele faz um fuzuê ali. É verdade. É verdade. Mas aí nós vamos falar do Memphis, né? O Memphis fez as 2 partidas, quinta-feira e hoje. Na quinta-feira ele acabou dando assistência da partida da Holanda. Ele fez uma boa partida contra a Polônia. Mas foi só ele sair do jogo que a Polônia empatou, né? Ele saiu, acho que 2, 3 minutos depois a Polônia empatou. Mas foi uma boa partida. E hoje, até que a Holanda teve uma surpresa aí contra a Lituânia, fez 2-0. O Memphis fez o primeiro gol, aí quebrando o recorde, né? Passando a ser o maior artilheiro isolado da seleção holandesa, passando o Van Persie. E aí depois a Holanda fez 2-0. E deu aquela de Corinthians, né? Tá, Lituânia, tirou o pé, não foi aquele jogo. A Lituânia empatou a partida. Depois, no segundo tempo, o Ronald Koeman lá fez umas mexidas. A Holanda foi um pouco melhor. O Memphis acabou fazendo mais o papel de centroavante. E no cruzamento, aos 67, 68, ele fez o 3-2 de cabeça. Um bonito gol de cabeça, aproveitando um belo cruzamento também. E depois ele, aos 85, saiu, mas foram 2 grandes partidas. Mostra, na minha visão, que ele está bem recuperado, está disposto e deve jogar quarta-feira contra o Atlético Paranaense, enfim, no final de semana também contra o Fluminense. Mas que bom. E deve estar mais feliz, né? Agora é isolado, todos os holofotes nele. Isso é bom pro Coringão e bom para ele também. Tá, vamos ver, torcer aí para que ele seja mais um atleta do Corinthians convocado para a Copa do Mundo, porque a Holanda deve se classificar e ele deve ser convocado. Mas essas 2 partidas foram muito boas do nosso camisa 10, que lá na Holanda não usa faixinha, né? Pelo menos no jogo de hoje ele não usou a faixinha, mas comemorou bastante os 2 gols. Foi muito legal ver isso dele. E o pessoal comemorando com ele, né? Ele é um cara, enfim, agrega muito no grupo, o pessoal levantando o Memphis, se isolando aí como artilheiro da seleção holandesa, como foi falado, e empatando com o Sneijder, né? Com essa assistência na primeira partida, ele também é o jogador, agora tá empatado, enfim, mas tem os próximos jogos aí, líder em assistências também, o Memphis Depay na história da seleção holandesa. Então, com 33 assistências, são 52 gols, 33 assistências agora na história do Memphis com a camisa holandesa. Em 104 partidas, 85 participações em gol. Tá bom assim, né, Gibson? Pois é, cara, escrevendo a história lá, né? Nada mal. Tá na hora de, agora que ele desencantou, fazer uns aqui também, né? Seria bem
Bem bacaninha contar com os golzinhos dele aqui também. Sei lá, fico muito feliz. Tá até dando uma olhada aqui agora no Instagram pra ver se, sei lá, se o Van Persie tinha se manifestado, enfim. Né? Tipo, parabéns, o novo, mas pelo visto, pelo menos no Instagram dele, nada. Né? Não sei se ele ligou pro Memphis ou se ele foi só um daqueles caras, quebrou meu recorde, filho da puta, sei lá, enfim. Né? Não sei se ele ficou rancoroso com o negócio, mas enfim. Mas bom pro Memphis, enfim. Baita marca, né? E a seleção da Holanda, você vê, é uma seleção que, pô, tá sempre na Copa do Mundo, já disputou final de Copa do Mundo algumas vezes. Então, assim, não é uma seleção boba, né? Você falar, tipo, o cara é artilheiro da seleção, mas ele joga na seleção de Trindade e Tobago. Beleza, né? O cara joga na seleção da Holanda. Enfim, e que é uma seleção, pra dizer a verdade, assim, sempre me espanta, porque, cara, a Holanda é um país desse tamanho, como é que consegue gerar tanto jogador naquela porcaria? E jogador bom, né? Porque, pô, ao longo da história, a gente tem aí uma série de ídolos históricos holandeses que são, pô, que até a gente que é brasileiro paga pau, fala, pô, esse cara joga muito. Então, é impressionante como aquele país daquele tamanho consegue, enfim, ter tanto jogador bom, né? E ter tantas seleções boas, enfim. E o Memphis é líder na artilharia dessa seleção, não é pouca coisa, não. Uma marca histórica aqui do Memphis Depay, que veio para o Corinthians justamente para continuar indo para a seleção e continuar aumentando, chegando nesses números, né? E conseguiu. E na reserva dele tinha jogador do Arsenal e um outro acho que jogava lá não sei onde na Premier League também. Então quer dizer, e o titular era do Corinthians. Então, falamos aí dos jogadores das seleções, um pouco aí do Félix, e por causa do Félix, o Corinthians continua com o transferban. Meu gancho não foi tão bom assim, né? Mas ela tava... O transferban do Corinthians continua, né? Não chegamos em acordo nenhum com o Santos Laguna, né? O time mexicano. Fechou a janela e o Corinthians não contratou ninguém. Lembrando que o Corinthians no ano passado também fechou a janela, mas trouxe ali uns jogadores, né? Só que sem pagar ou chegar num acordo, não vai nem conseguir contratar fora da janela, né? Esse ano a gente só contratou 2 jogadores, né? O Angileri, que chegou no Paulista, e o Vitinho, agora nas vésperas lá do transferban. É isso, né, Dudu? Fechou a janela, agora o Corinthians tem que negociar aí com o Santos Laguna para na próxima poder contratar de novo. Pois é, né? O Corinthians é bom negociar logo com o Santos Laguna. A gente não sabe da onde vai tirar dinheiro, porque o presidente do Tajeres está falando muito sobre isso aí. Tem até a questão do Rojas, também com a FIFA, que já foram ambos pro CAS. É bem delicada a situação do Corinthians, mas eu acho que com uma certa demora, mas o Dorival vai achando soluções para o time. Sei que é muita molecada, hoje o Corinthians renovou, né, com o Guinegão, renovou com o Jacaré, então vai dando essa esperança de que ele consiga achar algumas opções caseiras, e a gente precisa de reposição. O Corinthians precisa de jogadores, e não dá para o Corinthians sofrer isso e até não correr risco de perder pontos, como falam. Confesso que eu não entendo muito bem essa questão aí do transferban, mas do jeito que o Augusto tava com os impeachments lá na agenda, e o Corinthians também tem que resolver logo essa questão do Santos Laguna, que parece, né, pelo que falam, que eles querem acho que 90% do valor, 80%, 90% do valor à vista e parcelar o restante. E só para tirar a sua dúvida do pessoal aqui, eu vi um vídeo do Ivan Andrade, né, que foi diretor de comunicação do Corinthians um tempo atrás. E ele explicou que esse negócio do transferban, para o Corinthians perder pontos ou correr risco de, enfim, ser rebaixado e tudo mais, ele precisa passar 3 janelas, 3 transferban com o mesmo transferban ativo ainda. Então, essa foi a primeira janela. A segunda janela seria em janeiro, ali, dezembro, janeiro. E a terceira, em setembro, até setembro do ano que vem. Aí, se fechar outra janela e esse transferban do Félix Torres continuava ainda ativo, eu espero que até lá o Corinthians já tenha pago, feito um acordo, né? Aí o Corinthians passa a correr risco de perder pontos. E também não acumula, né? Agora o Dudu comentou, né? Pode falar do Rojas, do Garro, tem alguma coisa com o Maicon também, enfim. E aí tanto faz. Se é 1, se é 3, se é 20 transferban, tanto faz. O Corinthians não sofre punições por isso, a não ser, claro, que passe aí, como eu te expliquei, 3 janelas seguidas. Essa foi a informação que o Ivan Andrade passou no canal dele. Tem que negociar com o Santos Laguna, mas a pressa, teoricamente, para o Corinthians, a não ser que o Corinthians queira contratar alguém fora da janela, enfim, passou a pressa, né? Já perdemos essa janela,
Agora o Santos Laguna perdeu um pouco da vantagem que ele tinha, né? Que seria negociar e o Corinthians sair do torcedor para contratar. Agora tem até, se o Corinthians não for contratar ninguém, não quiser contratar ninguém mesmo, pode esperar até janeiro para chegar num acordo aí com o Santos Laguna. Vai chegar num acordo, Ana? Não existe acordo, né? O Corinthians tem que pagar. Fala que vai pagar uma vez, fala que vai pagar duas, fala que vai pagar três, daqui a pouco. É verdade. Se fosse com a gente estaria gostando, né? É verdade, exatamente. Você empresta o dinheiro para um cara, aí o cara sai, compra um carro, compra uma casa e não te paga o dinheiro. É a realidade, o Corinthians tem que pagar. Ninguém pôs uma faca pro Augusto ir lá contratar o Félix Torres. Ele que quis ir lá e pagou o preço que quis ganhar. Então agora tem que pagar. Tem que pagar. Enfim, no ano passado a gente contratou fora da janela, né? Acho que chegou o Memphis e o Carijo, inclusive. Chegou fora da janela, né? Aquele lance de jogadores sem contrato com o clube, que podem ser contratados, e nem sabia que existia essa brecha aí na janela. O Corinthians, para conseguir de novo aproveitar uma brecha dessa, teria que fazer um acordo aí com o Santos Laguna, né? Se não quiser, aí deixa rolar e em janeiro volta a falar disso, né? E é só uma questão dessa coisa do transfer ban, né? O Félix Torres é o que tem menos culpa aqui. Eu sei que a gente tem um certo ranço com o jogador e tal, mas ele é o que tem menos culpa nessa história, né? O Corinthians foi atrás, resolveu pagar, ele chegou, o ano passado ele foi um dos jogadores que mais minutos jogou, enfim, ele merece um pouco, né? Mas eu acho que a gente não pode passar isso pro jogador, né? Ele é o que tem menos culpa. Continuou falando dos jogadores, né? O Mateuzinho estava machucado e a informação é que a gente tem que estar treinando normal, então deve jogar quarta-feira. A minha esperança é que ele jogue na quarta-feira. E surpresa, né? O Yuri Alberto também já está treinando normal, Ana. A gente que falava aí que seria mais demorado, mas o cara é impressionante, né? O pessoal fez um levantamento, né? O Gustavo Henrique e o Hugo, lateral, né? Também tiveram hérnia inguinal. O Gustavo Henrique demorou 57 dias, o Hugo demorou 43 dias e o Yuri Alberto seriam 21 dias apenas para se recuperar da cirurgia de hérnia inguinal. Impressionante, né, Ana? Muito, muito impressionante, assim, porque é realmente de tirar o chapéu, inclusive, para quem operou ele, porque o cara voltou super bem, assim, não tá sentindo nada, parece. Realmente muito bom. Vamos ver se ele vai tirar o lugar agora do Guinegão, né, Ana? Não necessariamente, né? Pode jogar Yuri Alberto e Guinegão, né? E Memphis também? E Memphis, às vezes o Garro... E Romero? Não, Romero no Paraguai. Mas às vezes o Garro dá pra dar uma descansadinha nele, né? Poupada, Isso. né? Não quarta-feira, longe de mim, quarta-feira. Em algum jogo do Campeonato Brasileiro aí, joga o Memphis armando um pouco e o Guinegão e o Yuri correndo, eu acho que pode dar certo. Pode dar certo, Gibson. E o nosso trio, né, um levantamento aí feito pela Gazeta Esportiva, a gente já sabia disso, que o número era bem baixo, né? O trio Garro, Yuri e Memphis só esteve presente em 22% dos jogos em 2025. E com essa recuperação aí, foguetinho do Yuri, pode ser que eles apareçam, esse trio volte aí na quarta-feira na decisão, né? Tem chance da guarda-graça, né? Vamos ver se a gente vai contar com o trio de novo. Apesar que, enfim, a gente já sabe que o Galo tá de novo sofrendo com o joelho, né? Já não tá 100%. Mas seria, nossa, ter o trio de volta em campo dá segurança pra gente, né? E assim, até o resto do time joga diferente, né? Os caras olham pra frente ali e vê os caras, é diferente, né? A gente sabe que, por mais que o Guinegão seja uma fase boa, o moleque, pô, aproveitou bem demais a chance que ele teve agora. Mas quando o time olha pra frente e vê ali o Yuri, vê o Memphis, vê o Galo, são os líderes do elenco, né? Enfim. O jogo é diferente, o jogo sempre é diferente. E o adversário também, né? O adversário vê ali o Guinegão, vou botar um cara pra abacar, vê o Mendes e fala, põe 2. Segura o homem ali, porque o cara, né? Ainda mais porque ele tá quente esse fim de semana aí, né? Hoje vai dormir feliz, né? Então quem sabe eu vou chegar quarta-feira pra jogar aqui. Mas assim, é muito pouco, você falou 20%, né? Você vê como é baixo a disponibilidade que a gente tem do trio em campo, né? Muito baixo. Isso tudo, cara, tem a ver com o excesso de jogos, com o calendário que a gente tem, jogar em gramado sintético, em gramado normal, enfim, gramado de verdade. Tudo isso pesa, né? O calendário pesa. O Garro mesmo, ano passado, ele deu uma entrevista que ele falou, pô, eu vim pro Brasil, eu comecei a jogar o dobro do que eu jogava na Argentina. Enquanto a CBF não aprender a valorizar o próprio produto, né, vai ser difícil, cara. E Dudu, falando dos jogadores, né, o Ranieri, que saiu contundido na última partida contra o Sem Mundial, né, teve constatada a lesão, né, lesão na coxa esquerda, e o Corinthians não divulgou
o grau da lesão, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar para recuperar, mas eu acho que essa semana ele tá fora, né? Vai fazer falta o Ranieri. Vai fazer muita falta, ele tá jogando muita bola. Eu acho que isso virou costume, né? Não só do Corinthians, todos os times. O cara tem uma lesão, não divulga o prazo de recuperação. Acho que acaba sendo interesse do clube, mas acaba não passando a informação correta, né, para os torcedores. Mas o Ranieri vai fazer uma baita falta no meio de campo, embora ainda é um setor que o Corinthians consegue ali, né, fazer A volta do Maicon ajudou muito, né? a volta do Maicon, pode colocar o Charles lá, tem o próprio Luiz Gustavo, né, o Bahia, que ele pode jogar um pouco mais, tem o Rian, que tem entrado, mas o Ranieri, ele passa uma tranquilidade, até pela experiência maior, principalmente para os defensores, né? Ele recua bastante para fazer, às vezes, um terceiro zagueiro, não sendo efetivamente um terceiro zagueiro, mas faz a linha lá com eles, e acaba liberando bastante os alas, já que o Mateuzinho e o Bidu gostam de apoiar bastante. Mas, enfim, que cuide direitinho, que trate para que a hora que ele voltar, volte bem, principalmente nessa parte aí de... Não vou falar assim, reta final do campeonato, mas meio que estamos chegando numa reta final aí do Campeonato Brasileiro também. E se der tudo certo, vamos para a semifinal da Copa do Brasil. E vamos fazer um quadro daqueles Fica ou Vaza? De novo, pra gente relembrar aqui os nossos craques que estão em fim de contrato. Não vamos se estender muito, mas fala Fica ou Vaza. E os jogadores que estão em fim de contrato, né? O primeiro aqui, os que estão em fim de contrato até dezembro de 2025, até dezembro desse ano. Romero, Ana, fica ou vaza? Vaza. Gibson. Eu amo o Romero, fica. Dudu. Eu gostaria que ele ficasse, mas eu acho que ele vai vazar. Agora vamos seguir essa ordem sempre aí, tá? Gustavo Henrique, Ana. Fica. Fica com certeza. Fica, parece que vão até sentar para renovar também, mas fica. Maicon. Fica. Tenho minhas dúvidas. Ele tá no momento bom, mas ele sempre se machuca. Enfim, a gente teve um time inteiro já montado em cima disso. Jogadores que se machucam, que estão já numa idade avançada. Tenho minhas dúvidas. Ah, vaza. Thales Magno, Ana. Vaza. Tá, ele já foi pra mim também, pode vazar. Vaza também. Unanimidade, o Thales mágico aí, de trágico. E em julho de 2026, né, o Memphis Depay tem um contrato encerrado. Fica ou vaza, Ana? Bom, pela minha vontade ele fica, mas eu não vai ficar, desculpa. O que importa é a vontade dele, né, não a minha. Eu acho muito difícil também ele ficar. E assim, é uma grana que o cara custa muito caro pro Corinthians, mesmo com o patrocinador pagando para o salário dele. Então eu acho que não vai ficar também não. Eu gostaria que ele ficasse, que nem falou, mas eu acho que depois da Copa do Mundo, ele não vai continuar no Coringão, não. Eu pulei aqui, eu esqueci. No final de 2025 também tem o Angileri, Ana. Fica. Eu acho que a gente tá carente na lateral esquerda, assim, não é o cara dos sonhos, mas fica. Eu renovaria com ele também, fica. Boa. E o que estão falando, né, que o Gustavo Henrique tá para assinar um contrato novo de 2 anos, quer dizer, já tá tudo certo entre as partes, falta tipo digitar e assinar um contrato novo de 2 anos, o nosso zagueiro artilheiro aí. E o Angileri parece que já foi procurado também para renovar, né, mas ainda não tá tão avançado assim quanto o Gustavo Henrique. E só por curiosidade, né, os contratos, a gente falou dos contratos mais próximos aí de se encerrar, os contratos mais longos que o Corinthians tem, né, o Neneca e o Bidon terminam em dezembro de 2029, o Guinegão, agora renovado, né, vai até junho de 2030, e o Yuri Alberto, o mais longo ainda o contrato, vai até julho de 2030. É mais difícil tirar o nosso artilheiro aí. E saiu a notícia essa semana, nesse domingo, o pessoal falando, muito forte a notícia na Gazeta Esportiva e tal, o pessoal comentando muito sobre a possibilidade da Betano, né, que patrocina o Campeonato Brasileiro e um time carioca lá, patrocinar o Corinthians no patrocínio Master e nos naming rights da Neoquímica Arena. Por que teriam interesse nisso? Porque os naming rights, parece que a multa que é de 120 milhões, agora em setembro caiu para 70 milhões, a multa para encerrar o contrato, né, dos naming rights. E o contrato Master, eu achei isso bizarro, né, mas estão falando que tem uma janela em outubro. Quer dizer, tem uma multa de 100 milhões, mas em outubro essa multa fica em 40 milhões, depois em novembro volta para 100 milhões de novo. E seria uma oportunidade aí para Betano entrar com tudo no Coringão. Você acha uma boa, Gibson? Em termos financeiros, sem dúvida. Agora, essa brecha de 1 mês aí no contrato da Master é esquisita, hein? A ser averiguado, né?
Agora, com certeza vai entrar muito mais dinheiro pro clube do que o esquema com a Neoquímica, vai, certeza, né? Vamos ver quanto tempo dura isso. Né? Eu sempre sou cabreiro com essas coisas, enfim. Porque Mas, tem essa enfim, coisa de ser uma bet, é por isso que você tava preocupado. Não, nem só de ser de bet, porque, sei lá, quando a própria Neoquímica assinou, né, lá eu falei, pô, isso aí vai durar? Durou. Eu achei que de repente os caras falaram, não, vamos ficar aí, fica doido, cancela. Não, tá aí até agora, né? Então, mas sei lá, eu sempre tenho um pé atrás com patrocinador que envolve muito dinheiro, assim. Às vezes os caras estão pensando muito grande lá na frente, mas passa 1 ano, 2 anos, os caras falam, opa, não foi exatamente o que eu tava achando. Às vezes é até mais legal do que os caras estavam achando, sei lá, enfim, eu tô sendo pessimista, mas eu gosto de ser cauteloso com essas coisas. E Ana, a ideia do Amy Rides é fazer um contrato que pague o estádio 100% nesse tempo que falta. Então, seria um contrato de aproximadamente 700 milhões até o final, né? Seria um valor sensacional. Essa história da diminuição da multa da Neoquímica Arena eu já tinha ouvido falar, né? Que tinha até que iam fazer uma nova rodada e que a própria Neoquímica Arena estava interessada em entrar, mas acho que com esse... Sim, também tem essa possibilidade. A Neoquímica era aumentar o contrato dela, né? Hiperafarma, né? Hiperafarma, desculpa. Mas eu acho que com esse valor que você está falando, acho que não tem condição, né? É um valor muito alto. Agora, de novo, né? Sempre tem alguma coisa esquisita, né? Por que em outubro é o mês das bruxas, então, tipo, diminui Não faz sentido, né? Desculpa. Né? Tem algo errado aí, né? Mais uma vez, a gente acha que a transparência é seletiva no Corinthians, né? Eu também não entendi essa história da janela aí, de uma multa diminuir em outubro apenas, mas, enfim, é o que está sendo falado. E a Esportes da Sorte tem sido um parceiro do Corinthians nesse momento, né? No momento que saiu a Vai de Bet e tal, a Esportes da Sorte chegou firme, né? E está sendo um parceiro fiel, né, Dudu? Para usar aí o apelido da nossa torcida e abrir mão desse parceiro para entrar um outro. Você acha que vale a pena, Dudu? Precisa ver essa parte jurídica, vamos falar assim, para o Corinthians não entrar num problema maior ainda, né? Os valores são altos, não que o Corinthians não mereça, mas precisa ficar bem resguardado, porque de problema a gente já tem. Eu teria muita cautela, né? Se eu fosse o Stable agora, ver direitinho, deixar essas coisas bem transparentes, ficasse bem resguardado. E que, se for para trocar mesmo, que eu também saia numa boa com as Esportes da Sorte aí, para que a gente não tenha problemas futuros, enfim, não dá para ficar perdendo dinheiro, sendo que a gente tem conta para pagar, tem transfer ban para se livrar, tem salário dos jogadores, que nem eu falei, que isso aí tudo seja bem transparente, não só não só entre eles, mas para toda a torcida corintiana. Eu acho que a Hiperafarma, que enfim, tem o nome da Neoquímica, é uma empresa grande que está no Brasil há um bom tempo, já tinha patrocinado o Corinthians anteriormente, já tem uma parceria maior com o clube, né? Essa Betano é nova, a gente tá dentro dessa bolha das bets aí. Com certeza tem muita grana, mas também não sei quanto tempo vai durar isso aí, né? E essa semana, Dudu, teve aí sexta-feira, um dia especial pra você, né, meu amigo? Teve o jogo da NFL na Neoquímica Arena lá, o Chargers venceu os Chiefs 27-21 sem a Taylor Swift, não apareceu a Taylor Swift. Até o Chargers estão fazendo o fator campo ser mais incisivo que o Corinthians ultimamente, né? Mas brincadeiras à parte, foi um espetáculo sensacional, né? Até acho que a torcida brasileira abraçou ainda mais, né? Quem foi ao estádio, os mosaicos que fizeram, toda a estrutura. Foi que nem comentaram, o terceiro maior público da arena do Corinthians, né? Teve mais gente esse ano do que no ano passado. Então foi muito bacana. Foi tudo favorável. Foi um bom jogo. Não foi aquele excelente jogo, mas acho que foi um bom jogo. Foi bem disputado. Foi muito legal. Todo mundo dessa vez elogiou o gramado. Isso foi muito bacana pro nome, pra marca, né? O símbolo do Corinthians pro resto do mundo. Enfim, achei muito bacana. E torcer para que continue esse evento sendo na Neoquímica Arena, porque foram 2 anos e correu tudo certo. E a imagem, o nome do Corinthians também correu o mundo de uma forma muito positiva. E Gibson, saiu a informação aí de que quem pagou a reforma do gramado do estádio, que foi feita ali durante a Copa do Mundo de Clubes, né? Foi a NFL. A NFL que pagou a grama, que você estava um pouco preocupado aí com o gramado da Neoquímica Arena.
mas dessa vez sem grandes ocorrências aí. Todo mundo elogiou e a grana veio para pagar a nossa grama. O problema não é esse, assim, teve menos ocorrências dos gringos do handball caindo no chão. Eu tô preocupado com ele, tô preocupado em abrir buraco no gramado e a gente jogar com o gramado fudido depois. Né? Mas buraco no gramado não abriu nem no ano passado. Não, abriu, eles taparam, eles colocaram um negocinho pra fechar depois, né, assim, você olhava... Negocinho pra fechar é grama, Gibson. Não, então, mas aí estava irregular, não tava aquele tapetão que tava sempre lá no coisa. Fizeram umas gambiarra ali. No final do jogo, você viu os buracos durante a partida, os caras arrancando os sucos do campo. Mas no jogo né? seguinte não tinha nada, Gibson. Não tinha, né? Veja bem, né? Mas tudo bem. Então, assim, já que eles não querem escorregar em campo, o problema é deles, eles que paguem. Tô preocupado com isso, não. Não, mas assim, só para eles pagaram e tal, o gramado da Neoquímica Arena tem uma questão do enraizamento e tal, que é, enfim, tem um entrelaçamento lá com grama artificial e tal. Não é grama artificial, mas o enraizamento precisa desse entrelaçamento e tal. A manutenção tem que ser feita a cada 10 anos, parece. O Corinthians não fez essa manutenção e agora, pela NFL, foi feita essa manutenção. Então daqui 10 anos, mais ou menos, tem que ser feita de novo. Não, tudo bem. Eu só tô preocupado com os buracos, né, em campo. Isso aí, o resto é problema da NFL. Não tem nada a ver com isso aí. Quer falar da NFL, Ana? Olha, eu não sou muito fã, mas eu assisti o jogo até que eu gostei do jogo, achei que foi bem interessante, assim. E eu acho que cada vez mais o Corinthians tem que ser conhecido internacionalmente. E dando certo, você vê que começa a ter parceria, né? Por exemplo, ano passado eles não pagaram esse negócio da grama. Como deu certo a primeira vez, eles quiseram vir, já tiveram isso, né? Então acho que cada vez mais fazer parcerias internacionais pro Corinthians é melhor. Que faça mais vezes, que dê certo, que traga público, que traga dinheiro, né? E quem sabe a gente quem não consegue uma parceria aí com uma empresa americana, né? Se a Betano não der certo, traz aí uma empresa pro Names Right aí da Neoquímica Arena. É isso, então, eu acho que como eles pagaram a grama aqui, essa história da grama, deve voltar, se tiver um ano que vem no Brasil, deve voltar para o mesmo estádio, né? E já investiram uma grana aqui, deu tudo certo e tal, a torcida compareceu. Você andava na cidade de São Paulo essa semana, só dava a NFL nos outdoor, enfim, nos anúncios e tudo mais, então eu tô achando que o ano que vem vai ser aqui de novo. Mas ainda não tá nada confirmado, isso é um achômetro meu. Bom, antes de falar das partidas do Coringão masculino, eu tenho falado aqui algumas vezes dessa impressão que eu tive que o Corinthians, o time do Dorival melhorou depois da parada da Copa do Mundo, né? E eu fiz um data irmandade aqui, olhando os números do Dorival e as nossas notas, né? Depois de cada partida, nós damos notas para os jogadores e tira uma média ali do time. O Dorival tem 24 jogos com o Corinthians. 11 desses jogos foram feitos antes da parada da Copa e 13 depois da parada da Copa. Antes da parada da Copa, a média do Corinthians foi 4,15 com o Dorival. Depois da parada, a média subiu para 4,63. Então deu uma melhoradinha ali. Mas para mim, vai ao encontro do que eu tenho falado aqui, que a nossa percepção dos jogadores melhorou. E se você parar para pensar que nos 11 jogos anteriores, a gente teve menos derrotas do que nos 13 depois. Então, mesmo assim, a média dele aumentou, né? A média do time aumentou. Com o Dorival, o melhor jogador do elenco com o Dorival é o Gustavo Henrique, com a média de 5,78. Em terceiro está o Bidu, me surpreendeu ali, com 5,37. Em segundo lugar, né? Em terceiro está o Neneca, com 5,27. Quarto é o Garro e o quinto é o Tchoca. Impressionante o Tchoca em quinto lugar na lista do top 5 aí do Dorival. A gente elogia, eu não elogio tanto assim, né? Mas a gente fala muito do Bidu, mas com o Ramon foi atrás de outro, né? Para colocar no lugar, que chegou o Andileri lá. O Bidu realmente melhorou numa segunda parte do ano, né? Depois do Paulista, né? A decisão do Paulista era o Andileri que estava lá. O Dorival, que foi contratado pelos gols sofridos, né? A média de gols sofridos do Corinthians realmente diminuiu. Com o Dorival, a média está em 0,83. Com o Ramon era de 1,08, né? Não, só comentar assim, tem que dar o mérito do nosso técnico, que enfim, uma mudança ele tá conseguindo fazer e adaptando o time com a molecada quando ele precisa, enfim.
A gente tem sofrido menos gols, isso tem sido claro pra gente, mas tem que ficar muito ligado naquela história de tomar gol no comecinho dos tempos, que ainda é um martírio pra gente, enfim. Parece que o time entra meio desligado, né? A gente tenta sempre correr atrás do prejuízo, e pra um time que marcava poucos gols, correr atrás do prejuízo é sempre um problema. O time pode continuar marcando poucos gols, mas se sai na frente, pelo menos já tá na vantagem. Tem só que segurar o resultado, enfim, né? Então, assim, ele tem lá seu mérito, enfim, não é o nosso sonho de técnico, a gente tem lá nossas críticas a ele, mas tem que também dar o mérito que ele tá se virando bem ali. Eu acho que o Dorival trouxe uma coisa que a gente não vinha muito pouco nos últimos treinadores do Corinthians, que é jogada ensaiada, né? O Corinthians tem feito muita jogada ensaiada com bola parada e tal. Esses gols que o Gustavo Henrique tem marcado, aparecido bem na área, enfim, é tudo fruto de jogada ensaiada. E a nossa bola defensiva também, aérea, melhorou bastante, né? A gente viu nos jogos contra o Sem Mundial, a gente sofria muito com essa bola parada defensiva e a gente se deu melhor aí nos jogos contra o Sem Mundial, né? Enfim, os próximos jogos do Corinthians, quarta-feira é a decisão, né? A decisão da vaga ali na Copa do Brasil. A gente saiu na frente com 1-0, gol do Guinegão. E agora, nessa quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, transmissão da Globo, Sport TV e Amazon Prime. Como é que vai ser esse jogo, Ana? Vai ser nervoso ou vai ser suave? Vai ser suave, vai ser suave. Eu acho que o Corinthians vai entrar focado, né? O Atlético Paranaense está mais focado também em subir para a Série A de novo, né? Então acho que vai ser suave, o Corinthians vai fazer 1-0 e vai acabar por aí mesmo. E Gibson, enfrentamos já, como falamos aqui em outros podcasts, né, esse adversário 3 vezes na Copa do Brasil. Então são 6 jogos disputados contra esse adversário e nenhuma das oportunidades a gente ganhou as duas partidas, né? Você acha que esse ano vai ser diferente? Vai conseguir ganhar as duas? Esse ano eles estão na Série B, né? Então sim. não é exatamente um jogo pau a pau, né? Eu acho que o time do Atlético é o time mais fraco, enfim. Eu acho que o Corinthians tem tudo pra ganhar essa segunda partida. Jogando em casa, enfim, com a volta dos principais titulares. Enfim, é só jogar sério que dá pra ganhar uma boa. Quer dizer, uma boa. Dá pra ganhar, né, com confiança a partida. Não que vai golear, né, nada do gênero, mas... Assim, eu não tô vendo essa ameaça toda do Atlético Paranaense pra essa partida, né? Gostaria de pensar que jogando em casa, enfim, mas ultimamente a gente sabe que jogar em casa não tem sido um grande fator pra gente, mas assim, com a volta dos titulares, tô acreditando na segunda vitória, assim. E Dudu, com a vantagem conseguida, o Dorival coloca a vantagem embaixo do braço e faz aquele jogo morno, ou vão pra cima e aumentar essa vantagem? Eu acho que não, porque o jogo é em casa, né? A torcida também não vai deixar. A gente só não sabe o time que ele vai colocar, mas não sei se o Yuri começa jogando, né? Se ele vai entrar no segundo tempo, mas o Corinthians vai pra cima. Eu acredito que o Corinthians vai entrar focado, vai entrar determinado de tentar aumentar essa vantagem para aí poder, vamos falar assim, tirar o pé mais pro final do jogo. Nada é fácil pro Corinthians, mas acho que o Corinthians ganha aí também 1-0, 2-0 no máximo. Precisa ver que time o Atlético Paranaense vai colocar. Eles jogaram no final de semana, eles ganharam. O foco deles é voltar para a Série A. Então também precisa ver se eles não vão poupar um outro jogador, mas acho que o Corinthians vai fazer a dobradinha nessas quartas de final aí da Copa do Brasil. Tomara. No jogo passado fizeram esses boatos de que vamos jogar com o time reserva, e não foi assim, né? Jogaram com os times titulares. Vamos ver como é que o nosso adversário vem para jogar aqui em São Paulo, mas eu também tô confiante a gente conseguir 2 vitórias aí contra o Atlético Paranaense. Enfim, falando do brasileiro agora, né? No brasileiro estamos naqueles 26 pontos, né? Então faltam uns 20 pontos ali, né, Ana, pra gente chegar na zona segura, 12º lugar, 39% de aproveitamento, o que colocaria o Corinthians em 15º lugar, né? O Dudu comentou aqui na semana passada, estamos a 4 pontos do Z4, mas é o Z4 que tem patinado muito nesse ano. Agora, no sábado, enfrentaremos o Fluminense, 9 horas, embalos de sábado à noite, fora de casa, no Maracanã, né? Transmissão da Record, Cazé TV e Premier. Como é que você tá vendo essa partida, Ana? Eu acho uma partida complicada. Apesar do Fluminense ter derrapado em alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro, é um time que tá bem acima da gente ainda na tabela, né? Fez um bom Campeonato Mundial, né? Foi o melhor brasileiro no Campeonato Mundial, né? Vendeu o Arias, mas depende como o Corinthians vai entrar. A gente nunca sabe, vai entrar com trio, vai poupar alguém, né?
Então, eu acho uma partida complicada, acho que o Corinthians vai ter dificuldade, vai ter que jogar o seu melhor aí para conseguir ganhar do Fluminense, né? Que também tá querendo a vitória. Então, acho que, não sei, acho que o Corinthians, acho que no máximo vai pro empate aí no sábado. E Gibson, nossa última vitória contra o Fluminense jogando no Maracanã foi em 2017, 1-0, gol do Balbuena. Desde então, 7 jogos com 4 empates e 3 derrotas. A gente vai conseguir quebrar essa sequência aí? É hora de quebrar, né? Esse jogo pra gente é jogo de 6 pontos, né? Eles estão logo na nossa frente na tabela, enfim. Se a gente vence a partida, a gente ultrapassa eles, né? Eles têm um aproveitamento um pouco melhor na porcentagem ali, mas... É que eles têm jogo a menos, né? Exatamente, né? Mas eles andaram dando uma patinada também nas últimas rodadas do Brasileiro, enfim. Tem só 2 vitórias em 5 partidas, né? Então, assim, eu acho que dá pra chegar junto, né? Não tem porque jogar com medo, não. Né? Assim, seria maravilhoso arrancar uma vitóriazinha lá, porque primeiro que já daria um belo salto na tabela e assim, estamos precisando de 3 pontinhos, né? Ficar mais tranquilo, a manter aquela sequência boa de jogos que a gente tá fazendo, né? Tomara, Gibson. E Dudu, no ano passado empatamos fora de casa com eles, né? 0-0. E nesse ano a gente perdeu deles na Neoquímica Arena, né? Acho que foi 2-0, né? 2-0. 2-0. A gente precisa ver como é que vai ser, né, também, que Fluminense vai entrar em campo, porque acho que ele e o Atlético Mineiro são os únicos que estão em 3 frentes. Só que eles perderam o primeiro jogo do Bahia na Copa do Brasil. Não vai ser um jogo muito fácil. E depois eles têm um jogo na terça-feira já também pela Sul-Americana. Então precisa ver que Fluminense nós vamos enfrentar. De uma eliminação, querendo, né? O Renato Gaúcho sabe, notoriamente a gente sabe que ele prefere muito mais as Copas do que o Campeonato Brasileiro. Vamos ver, eu acho que o empate está de bom tamanho, mas dependendo do que acontecer quarta-feira na Copa do Brasil para eles, acho que o Corinthians tem chance de buscar a vitória lá sim, que nem o Gibson falou, estamos precisando e ultimamente nós estamos ganhando mais fora de casa do que em casa, então seria interessante aí esses 3 pontos para dar um pouco mais de tranquilidade. Seria importante demais esses 3 pontos. Eu não tinha reparado nisso não, Gibson, mas realmente a gente, na pontuação, né, passaria o adversário, mas não no aproveitamento. A gente tá naquela posição da tabela que assim, não tá difícil de subir umas posições ali, né? Mas precisa ter uma sequenciazinha boa. É isso então, vamos encerrando esta live, este podcast 454. Mas antes da gente encerrar, o meu amigo Gibson vai lembrar as nossas redes. Bora lá, estamos ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos também o Instagram, Facebook, Twitter ou X ou X, como quiser chamar. SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter, não, no Twitter, /X, e no Blue Sky que é Irmandade Timão. E Dudu, o Corinthians vai jogar no sábado, o que significa que nossa live vai ser que horas? Vai ser domingão às 7 da noite de novo, no horário tradicional das 7, já os próximos nem tanto. Mas dia 14 estaremos, 7 horas da noite, esperando vocês aí para falar aí dessas 2 partidas aí, do masculino e, se Deus quiser, com mais um título das Brabas. Boa, Dudu. E Ana, diz aí, nessa quarta-feira, o Neneca vai chegar a tempo e o Coringão vai fazer quanto? 1-0 Corinthians. Gol do Guinegão? Não, Memphis. Mas é isso, meus amigos. Então vamos encerrando. Esperamos todos vocês de novo na semana que vem. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!